Melhores carros para quem ganha até R$ 4.000 por mês. Para você que tem um salário fixo aí nessa média e quer trocar de carro ou até mesmo comprar seu primeiro carro, venho nesse vídeo trazer várias sugestões interessantes de veículos que talvez você possa estar olhando para comprar, mas está na dúvida se vai encaixar no seu orçamento, se vai dar para manter ou não. Então, se já gostou do tema, não esqueça de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E só para constar, todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados agora em dezembro de 2022. E para quem já viu os outros vídeos de outras faixas de salário aqui do canal, vou deixar a playlist lá no final do vídeo para você que ainda não viu. Lá eu falo que, conforme o site da KBB, que eu já fiz uma pesquisa lá, a média que o brasileiro roda por ano é de 13.000 quilômetros, o que dá 1.083 quilômetros por mês. Claro que tem muita variação, e tem gente que roda bem mais, tem gente que roda bem menos. Então, até mesmo para facilitar um pouco o nosso cálculo aqui, a gente tem uma percepção mais fácil dos gastos aqui que vamos ver mais à frente, eu vou considerar aqui uma média então de 1.000 quilômetros rodados por mês. E o tempo médio que uma pessoa fica com o carro também, vou manter os 3 anos. Então, de posse dessas informações, vamos começar aqui com o primeiro da lista. Temos um Mitsubishi Lancer GT 2.0, 16 válvulas, câmbio CVT, automático, ano 2015. Tabela FIPE desse carro hoje está em R$ 63.994. E vamos partir do pressuposto também que você já tenha o dinheiro para comprar esse carro, né? Então vamos focar aqui em todas as despesas e custos que esse carro pode te dar aí por mês. Começando aqui já pelos custos de aquisição, não é? Taxa de transferência, esse ano o valor está de R$ 233,74 que você vai ter que pagar, assim como as placas Mercosul, que se você estiver adquirindo esse carro de outro município e ele já não tiver essas placas instaladas, você também vai precisar instalar. Em média, aqui na minha região, é cobrado em torno de R$ 300. Então, somando esses dois custos de aquisição e diluindo isso aí durante 3 anos, que seria uma média que a maioria das pessoas ficaria com o carro, isso vai dar um custo médio mensal de R$ 14,83. Vamos anotando aqui os subtotais para somarmos tudo no final. E também vamos considerar aqui os custos anuais de documentação e seguro, começando pelo IPVA, que a alíquota aqui no meu estado, Minas Gerais, é de 4% sobre o valor da tabela FIPE. Para o caso aqui do Lancer, ficaria em R$ 2.559,76. Dependendo do estado, esse valor pode mudar. Já a taxa de licenciamento, o valor que foi cobrado esse ano aqui também no meu estado, foi de R$ 135,95. E o seguro para um carro desse, eu considerei aqui uma média de 5% sobre o valor da tabela FIPE, que é uma taxa que eu costumo estimar aqui para os vídeos do canal. Ficaria para esse carro aqui em R$ 3.199,70. Mas claro que também esse valor de seguro pode sofrer variações dependendo do seu perfil como condutor do veículo. Mas, nessa média, e somando aqui custos de IPVA, licenciamento e seguro, e dividindo por 12, porque você vai ter esses gastos aí todo ano, então você vai ter uma despesa média mensal com documentação e seguro de R$ 491,28. Agora, falando de manutenção, e para termos uma estimativa do que essa manutenção vai te dar de gastos mensais, vamos considerar aqui uma durabilidade estimada para as peças aqui de manutenção preventiva. Ou em caso de recomendação lá no manual do proprietário, eu também vou citar aqui qual o prazo correto de troca aqui para cada peça. Mas começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras, para uma estimativa de durabilidade de 30.000 quilômetros, eu encontrei aqui um modelo da Cobrec por R$ 225. E como definimos lá no início do vídeo que o brasileiro roda em média em torno de 1.000 quilômetros por mês, isso dá um custo médio mensal de R$ 7,50. Ao final aí do que seriam aproximadamente 30 meses que essas pastilhas durariam, ou quase 3 anos, Par de discos de freio dianteiros da Fremax, estimativa de durabilidade é um pouco maior, 60.000 quilômetros. Encontrei aqui por R$ 686 o par de discos dianteiros. Diluindo isso aqui por mês, daria um custo de R$ 11,43. Velas. O Lancer utiliza velas de Iridium. E como lá no manual do proprietário não encontrei uma estimativa ali de troca de durabilidade,
Aqui, elas com certeza duram bem mais do que as velas convencionais, né? Então, eu coloquei uma estimativa de quilometragem para elas aqui de 60 mil quilômetros. E eu encontrei aqui o kit da NGK por R$ 336 reais. Diluindo isso aqui por mês dá R$ 5,60. Falando em pneus agora, as medidas aqui são as 215 45 18. Encontrei os Michelin Pilot Sport 5 por R$ 3.596 os 4 pneus. São bem caros, mas estimando aqui uma durabilidade de 30 mil quilômetros, pode ser que para a sua forma de guiar eles durem bem mais ou bem menos, né? Eles vão te dar um custo médio mensal de R$ 119,87. Falando agora em óleo de motor, aqui já tirei a estimativa de durabilidade, né, e a recomendação de troca lá do manual do proprietário do Lancer. Lá fala que deve ser feita uma troca a cada 6 meses ou 10 mil quilômetros, o que ocorrer primeiro. Se pegarmos aqui a média, né, de rodar 1.000 quilômetros por mês, em 6 meses ele ainda terá rodado só 6.000 quilômetros. Porém, já terá vencido o prazo aí de tempo de troca desse óleo. Então, geralmente será trocado por tempo e não por quilometragem. Então, considerando aqui uma troca a cada 6 meses, ou seja, você ficando com esse carro por 3 anos, faria no mínimo 6 trocas de óleo, né? Então, considerando aqui a especificação da Mitsubishi, né, SAI 10W30, e esse motor pega 4,3 litros com a troca do filtro, então você vai precisar comprar 5 litros de óleo. E eu encontrei aqui um Castrol Magnatec por R$ 215 já aqui os 5 litros. Esse valor diluído aí durante os 3 anos de utilização desse carro te daria um custo médio mensal de R$ 35,83. Falando agora em correia de acessórios, encontrei aqui da Gates e a estimativa de durabilidade para uma peça dessa é em torno de 30 mil quilômetros, não é uma correia de longa duração, então seria nessa média. E eu encontrei aqui por R$ 143, diluindo isso aqui por mês, né, e na quilometragem média mensal, daria um custo médio mensal de R$ 4,77. E como esse carro utiliza corrente de distribuição, né, que não é um item de troca periódica preventiva, nem vou colocar aqui no somatório final de peças, porque talvez você compre um carro desse e fique com ele aí por uns 3 anos e nunca precise trocar. Então, só em caso de alguma avaria, algum defeito interno, alguma falha de lubrificação, algo do tipo, que possa vir a ser necessário essa troca. Mas tirando isso, muito difícil acontecer. Passando aqui então para os filtros, começando pelo filtro de ar do motor da Japan Parts, por R$ 65, uma durabilidade estimada aqui de 15 mil quilômetros, custo médio mensal ficou em R$ 4,33. Já o filtro de óleo, a troca deve ser feita a cada troca de óleo, né? Então, um filtro desse a cada 6 meses, ele custa R$ 50, um custo médio mensal de R$ 8,33. Já o filtro de combustível, ele aqui é um pouco diferente, ele trabalha interno ao tanque, e ele é um kit junto com bomba, regulador, pré-filtro, e eu encontrei aqui da Bosch por R$ 750. Porém, é claro que é um kit com a maior durabilidade, né? Coloquei uma estimativa aqui de 60 mil quilômetros pelo menos, então vai dar um custo médio mensal de R$ 12,50. Já o filtro de cabine, também encontrei aqui da Japan Parts, e a recomendação de troca aqui que eu costumo falar nos vídeos do canal é um filtro desse a cada 6 meses. Estamos falando aqui da sua saúde, né? É uma peça que está ali evitando que se acumule ácaros, fungos e bactérias no sistema de ventilação e evitando que você respire tudo isso. Então, é bem interessante você fazer uma troca dessa a cada 6 meses. O filtro é barato, R$ 34, o que vai te dar um custo médio mensal de R$ 5,67. Já os amortecedores, encontrei aqui da Kayaba, modelo XLG pressurizados a gás, os 4 por R$ 1.277. E uma estimativa mínima de durabilidade para esses amortecedores é em torno de 80 mil quilômetros, a não ser que você rode muito em estradas e ruas não muito bem pavimentadas, vai ser bem difícil eles darem problema antes disso, o que daria um custo médio mensal de R$ 15,96. Falando agora na troca do fluido do câmbio, né? Uma vez que estamos falando aqui de uma transmissão automática, né, do tipo CVT, ela utiliza o óleo classificação CVTF J4 e ela tem a capacidade para 7,1 litros, considerando aqui uma troca completa. Então você vai precisar comprar pelo menos 8 litros de óleo. E além dos 8 litros de óleo, eu também cotei aqui um filtro da Japan Parts com uma junta de vedação. O manual do proprietário não recomenda a troca em condições normais de uso, mas
tendo um certo bom senso aqui, considerando que talvez você precise fazer essa troca por várias outras razões, eu vou considerar aqui uma estimativa de durabilidade de 40 mil quilômetros para esse óleo, filtro e junta, ou 2 anos, o que ocorrer primeiro. Mas como em 2 anos você rodaria em média 24 mil quilômetros, então o tempo chegaria primeiro. Ou seja, considerando aqui uma troca a cada 2 anos, e o custo total dos 8 litros de óleo mais filtro e junta ficou ali em R$ 707, isso vai te dar um custo médio mensal de R$ 29,46. Então, somando aqui todos os custos médios mensais, chegamos aí num subtotal com relação à manutenção preventiva, e aqui considerando também só peças, né, não estamos falando aqui de mão de obra ainda, ficou em R$ 261,25. E a mão de obra, né? A estimativa que eu fiz para os vídeos de outras faixas de preço aqui até o momento, seria um custo de mão de obra 3 vezes menor do que o custo de peças. É claro que é uma conta assim bem simplificada, mas colocando aqui por base, por exemplo, uma troca de óleo, né? Você vai gastar ali, como eu falei, R$ 215 com óleo. Porém, você não vai geralmente ter ali o custo de mão de obra para fazer essa troca. Geralmente, a maioria das oficinas aí que tem uma casa de peças, algo assim, já geralmente vende o óleo e dá a troca ali de cortesia, entre aspas, né? Mas geralmente não tem esse custo. Por exemplo, pneus também, quase R$ 3.600 de pneu. Mas você não vai gastar isso de mão de obra, né? A mão de obra para fazer uma troca de pneus em montagem, mais balanceamento, talvez conferir o alinhamento, chega ali talvez nos R$ 100, 150, 200, então muito abaixo ainda do que seria 3 vezes o valor da mão de obra. Por exemplo, já para trocar velas, né, R$ 336 as velas, mais uma mão de obra aí ficaria talvez nos R$ 70, R$ 80, até 100, dependendo da região do Brasil, dependendo da cidade, né? Pode variar muito. Fala para mim nos comentários como é que estão os preços de mão de obra aí na sua região. Tá caro, tá barato? Mas então, eu ainda estou colocando aqui um custo de mão de obra que eu diria até extrapolando um pouco acima para não termos maiores surpresas. Então, nesse caso, ficaria um custo médio mensal com mão de obra de R$ 87,08. Vamos anotando aí os subtotais para somarmos no final. E como seriam os custos médios mensais com combustível? E como já falei, estamos estimando aqui que você vai rodar em média 1.000 quilômetros por mês. Se você roda mais, trabalha com carro, roda muito, esse custo para você pode ser um pouco maior, com certeza. Mas para você que roda menos, talvez tenha um carro para rodar só fim de semana, dificilmente vai chegar nesses 1.000 quilômetros por mês aí ao longo de 3 anos. Então também seu custo vai ser menor nesse caso. Ou seja, vamos fazer aqui uma média. E o litro de gasolina aqui na minha região está numa média de R$ 4,99. E para sabermos quanto esse carro vai gastar, temos que olhar aqui para o consumo dele. Para isso, peguei os dados de ficha técnica de consumo médio com gasolina. Na cidade, esse Lancer automático faz 9,1 km por litro. Já na estrada, 10,6. Mas é claro que você não vai rodar 100% do tempo só em cidade ou 100% do tempo só em estrada. Então, coloquei meio a meio, né? Fazendo uma média geral. Esse carro vai ter um consumo de 9,85 km por litro. Ou seja, fazendo a matemática básica, rodando 1.000 km por mês, esse carro vai te dar um gasto médio mensal com combustível de R$ 506,60. E também coloquei aqui uma estimativa de gastos extras com manutenção não programada ou algum outro imprevisto que você não esteja preparado para ele, né? Por exemplo, talvez precise fazer uma revisão geral ali em suspensão, trocar uma bucha que costuma estourar, é bem comum, ainda mais num carro desse, né, que usa suspensão independente na traseira, vão ter peças um pouco mais caras. Também pode acontecer imprevistos ali, algum esbarrão, alguma coisa, ter que acionar um seguro ou pagar uma franquia de seguro. Isso tudo também seria interessante você ter uma sobra ali para considerar e não passar aperto, né? E como são carros aqui de porte maior, carros que geralmente têm peças mais caras, seguro consequentemente mais caro também, eu coloquei aqui um gasto extra mensal de R$ 400, que isso vai se estender por todos os veículos que eu falar aqui no vídeo. Então, será justo para todos e também vai evitar de você passar sustos. Ou seja, somando aqui todos os subtotais, esse carro vai te dar um gasto médio mensal de R$ 1.761,05.
Agora você que vai me dizer nos comentários, né, para quem tem aí um salário médio de R$ 4.000 por mês, quanto te sobra, né? Porque você não pode considerar que ganha 4.000, pode ter um carro que vai te dar uma despesa de 4.000, né? Você provavelmente tem suas despesas pessoais, né? Água, luz, internet, telefone, compras do mês, talvez um aluguel, um financiamento, tudo isso tem que entrar na conta e ver o que é que sobra para ver se esse custo aí de um veículo desse porte vai se encaixar no seu orçamento ou não. Mas temos mais sugestões aqui, passando para o segundo da lista, Fiat Punto Tijet 1.4 16 válvulas, gasolina, câmbio manual 2014, tabela FIPE R$ 56.452. Aqui vamos considerar os mesmos dados do primeiro veículo, né? Então, taxa de transferência e placas, mesmo valor, custo médio mensal de aquisição, R$ 14,83. IPVA para esse carro fica em R$ 2.258,08, taxa de licenciamento também mesmo valor, seguro 5% da tabela FIPE, R$ 2.822,60. Sendo assim, custo médio mensal com gastos anuais aí de documentação e seguro ficou em R$ 434,72. Falando aqui de peças agora, pastilhas de freio dianteiras, o kit da Cobrec, R$ 220 para 30.000 km, custo médio mensal de R$ 7,33. Par de discos de freio dianteiros da Fremax para 60.000 km, R$ 425, custo médio de R$ 7,08 por mês. Velas aqui da NGK e modelo Iridium também, porém lá no manual do proprietário do Punto, mesmo assim, recomenda a troca a cada 30.000 km, então vou considerar o que está escrito lá no manual. E essas velas custam, em média, R$ 538, o que dá um custo médio mensal de R$ 17,93. Pneus, medidas aqui são as 205,5017. Encontrei os Michelin Primacy 4 por R$ 3.116. Aqui também estimativa de durabilidade de 30.000 km, custo médio mensal de R$ 103,87. Óleo de motor, considerando aqui também uma troca a cada 6 meses ou 5.000 km, o que ocorrer primeiro. Porém, aqui nesse caso, né, em 6 meses, esse carro já teria rodado 6.000 km, considerando 1.000 km por mês. Então, a troca aqui já não será mais por tempo, e sim por quilometragem. E esse motor pega 3,3 litros com a troca do filtro. Então, cotei 4 litros de um Petronas Silenia, ficaram em R$ 169, custo médio mensal de R$ 33,80. Correia de acessórios, lá no manual recomendo uma troca a cada 18 meses ou 30.000 km, o que ocorrer primeiro. Os 18 meses vão chegar primeiro, nesse carro vai estar com 18.000 km ainda, então uma correia dessa custa aí em média R$ 56. Por mês, isso vai dar R$ 3,11 aí diluído. Falando em kit de correia dentada, que esse motor utiliza, né? E a recomendação de troca lá do manual do proprietário também é a mesma, uma a cada 18 meses ou 30.000 km. E esse kit com o tensor fica em R$ 295. Diluindo isso aqui por mês, dá um custo médio de R$ 16,39. Falando agora em filtros. Filtro de ar do motor, recomendação de troca lá do manual, 10.000 km. E ele custa R$ 30, vai dar uma média de R$ 3 por mês aí com filtro. Já o filtro de óleo, mesma recomendação lá do óleo, uma troca a cada 6 meses ou 5.000 km. Trocando ele aqui, né, por quilometragem e tendo um custo aí de R$ 32, vai dar uma média mensal de R$ 6,40. Já o filtro de combustível tem uma durabilidade um pouco maior conforme o manual do proprietário, 20.000 km. Encontrei aqui por R$ 41, vai dar um custo médio mensal de R$ 2,05. E o filtro de cabine, recomendação aqui, troca a cada 6 meses, custa R$ 35, vai dar um custo médio mensal de R$ 5,83. Amortecedores, estimativa de durabilidade, 80.000 km. Encontrei aqui um kit com os 2 dianteiros da Nakata e 2 traseiros da Mopa. Ficaram por R$ 1.665. Custo médio mensal de R$ 20,81. E como é um carro de transmissão manual, não vou falar aqui da troca do fluido do câmbio. Sendo assim, custo médio mensal total com peças ficou em R$ 227,61. Mão de obra, mesma estimativa lá do primeiro carro, 3 vezes menor que o valor das peças, ficou em R$ 75,87. Custos com combustível, mesmo valor aqui do litro, né? R$ 4,99, média de 1.000 km por mês. Esse carro tem um consumo médio na cidade de 9,1 km por litro e na estrada 10,3. Fazendo a média aqui desses dois consumos, ficou em 9,7 km por litro.
Sendo assim, custo médio mensal com combustível ficou em R$ 514,43. Mais R$ 400 de gastos extras não programados, o Punto Tijet vai te dar um gasto médio mensal de R$ 1.591,59. Aqui já podemos observar que ficou um pouco mais acessível comparado aí com o Lancer, por exemplo. Mas passando aqui para o terceiro da lista, para você que quer um sedã mesmo, Volkswagen Jetta 2.5 20 válvulas, a gasolina e câmbio automático ano 2007, por R$ 32.451. Aqui o Jetta de quinta geração ainda, né? Custos de aquisição ficam numa média mensal de R$ 14,83. Custos de documentação IPVA R$ 1.298,04, taxa de licenciamento mesmo valor, seguro R$ 1.622,55, custo médio mensal com documentação e seguro de R$ 254,71. Peças, começando aqui pelas pastilhas de freio, kit de pastilhas dianteiras Cobrec para 30 mil km, R$ 331, custo médio de R$ 11,03 por mês. Par de discos de freio dianteiros da Fremax para 60 mil km, R$ 550, ficaram numa média de R$ 9,17. Já as velas aqui são um modelo também de platino, né? E encontrei aqui as NGK e eu coloquei uma estimativa de durabilidade aqui para 60 mil quilômetros e elas custam R$ 453, o que dá por mês R$ 7,55. Geralmente velas com composto de platina ou iridium duram bem mais do que aquela linha verde ou a linha convencional. Se no manual do proprietário não tiver recomendando uma troca mais rápida, mesmo com essas velas, né, como foi o caso lá do Punto, por exemplo, eu vou colocar uma estimativa de durabilidade maior, porque seria a lógica dessas velas um pouco mais caras também. Tem uma qualidade de fabricação e de materiais bem superior. Falando aqui de pneus, medidas 205/5516, encontrei os Michelin Primacy 4 Plus por R$ 1.996. Estimativa de durabilidade 30 mil km, custo médio mensal R$ 66,53. Óleo de motor, recomendação da Volkswagen, a norma VW50200. Para você entender melhor sobre essas normas, né, qual óleo se aplica corretamente, vou deixar um vídeo aqui nos cards em cima ensinando só sobre isso. Mas um dos modelos de óleo que atendem a essa norma aqui que eu encontrei é o Shell Max Performance 100% sintético, na viscosidade SAI 5W40, e esse motor pega 6 litros com a troca do filtro, então deu um custo aí de R$ 324 com óleo, e a recomendação de troca é uma a cada 6 meses, sendo assim o custo médio mensal com óleo ficou em R$ 54. Já a correia de acessórios, esse carro utiliza duas, encontrei aqui da Gates, por R$ 105 aqui já essas duas correias. Estimativa de durabilidade 30 mil km, custo médio mensal de R$ 3,53. Motor aqui utiliza corrente de distribuição, né, o EA855, então também não vou colocar valor aqui com relação a esse kit. Falando em filtros, todos da MAN, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 62 para 15 mil km, ficou média de R$ 4,13 por mês. Filtro de óleo, R$ 79, troca a cada 6 meses juntamente com o óleo, custo médio mensal de R$ 13,17. Já o filtro de combustível, aqui ele é de metal para esse ano modelo desse veículo, então geralmente ele tem uma durabilidade maior também. Coloquei aqui uma estimativa para 60 mil quilômetros, ele também é um pouco mais caro, R$ 156, então custo médio mensal de R$ 2,60. Já o filtro de cabine, recomendação de troca 1 a cada 6 meses, então custando R$ 80 vai dar uma média mensal de R$ 13,13 de despesa com essa peça. Amortecedores, os 4 aqui também da Caiaba, ficaram em R$ 1.596, estimativa de durabilidade 80 mil quilômetros, custo médio mensal de R$ 19,95. Óleo de câmbio, ele usa transmissão da Aisin, né, Tiptronic 09G, pega 8 litros, considerando a troca completa, e um óleo que atende à norma específica da Volkswagen é o FEBI Bilstein, código 29934. E, além dos 8 litros de óleo, também contém um filtro da Japan Parts. Esse kit fica por R$ 1.054. E a estimativa aqui de troca também é 1 a cada 2 anos ou 40 mil quilômetros, o que ocorrer primeiro. Nesse caso, o tempo vai chegar antes da quilometragem. Sendo assim, você vai ter um gasto médio mensal com óleo de câmbio mais filtro de R$ 43,92. Somando todos esses gastos médios mensais, custo total com peças de R$ 248,92. Mais um custo total aí de mão de obra médio mensal, né, de R$
R$ 82,97. Já os gastos com combustível, considerando aqui a ficha técnica desse carro, consumo médio na cidade 8,3 km por litro, na estrada 9,7, média geral de 9 km por litro, custo total com combustível por mês R$ 554,44, mais R$ 400 de gastos extras não esperados, custo médio mensal do Jetta R$ 1.472,90. Ficou ainda um pouco mais acessível. Olha só, não está nem chegando perto aí da metade do salário de R$ 4.000 por mês, né? Então já tem um espaço um pouco maior para você poder trabalhar melhor o seu orçamento, com certeza. Mas para você que quer um carro de melhor revenda, um carro bem valorizado aí hoje no mercado, temos o quarto da lista aqui. Honda City EXL 1.5 16 válvulas, flex, câmbio automático do tipo CVT ano 2015 por R$ 66.897 na tabela FIPE. Gastos com aquisição os mesmos, média de R$ 14,83 por mês. IPVA desse carro, R$ 2.675,88, mais a taxa de licenciamento, mesmo valor, e o seguro ficou em R$ 3.344,85. Gasto médio mensal com custos anuais de documentação e seguro, R$ 503,06. Observem aqui que, por ser um carro mais novo, né, IPVA ficou mais caro, seguro ficou mais caro, então consequentemente aqui, comparado por exemplo com o Jetta, né, que custa em média R$ 32.000, mesmo sendo um carro de peças um pouco mais baratas, como vamos ver um pouco mais à frente nesse vídeo, aqui vimos que em custos de documentação ele está bem mais caro justamente pelo ano de fabricação. Falando então em manutenção agora, começando pelas pastilhas de freio dianteiras, estimativa de durabilidade 30.000 km, encontrei aqui o kit da Cobrec por R$ 161,00, custo médio mensal R$ 5,37. Par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 386,00 para 60.000 km, R$ 6,43 de custo médio por mês. Velas aqui também usa modelo laser Iridium e lá no manual do proprietário fala que a recomendação de troca é a cada 60.000 km. Considerando o custo dela aqui de R$ 356,00, vai dar uma média mensal de R$ 5,93. Já os pneus, medidas 185/55/16, encontrei aqui os Michelin Energy XM2+, por R$ 2.676,00. Estimativa de durabilidade 30.000 km, custo médio mensal de R$ 89,20. Óleo de motor. Especificação aqui da Honda é o 0W20 e esse motor pega 3,6 litros com a troca do filtro. Então você vai precisar comprar 4 litros de óleo. Eu encontrei aqui o óleo genuíno Honda por R$ 297,00 aqui já os 4 litros. E a recomendação de troca é uma a cada 6 meses ou 5.000 km. Nesse caso, a troca será feita por quilometragem, não por tempo. Sendo assim, custo médio mensal com óleo de R$ 59,40. Já a correia de acessórios da Gates encontrei aqui por R$ 60,00. Estimativa de durabilidade 30.000 km, custo médio mensal de R$ 2,00. Já os filtros, cotei aqui todos da Mali, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 50,00. E a recomendação de troca lá no manual do City é uma a cada 30.000 km, dura bastante conforme o fabricante. Então o custo médio mensal ficou bem baixo, R$ 1,67. Filtro de óleo, mesma troca lá do óleo de motor, uma a cada 6 meses. E esse filtro custa R$ 23,00, dando um custo médio mensal de R$ 3,83. Filtro de combustível, recomendação de troca, um a cada 10.000 km. Ele custa R$ 20,00, o que vai dar um custo médio mensal de R$ 2,00. Já o filtro de cabine, lá no manual do proprietário tem a recomendação de troca de um filtro desse por ano ou a cada 20.000 km. Então, nesse caso aqui, ele será trocado por tempo, não por quilometragem. E ele custa em média R$ 31,00, dando um gasto médio mensal de R$ 2,58. Já os amortecedores, os 4 aqui da Kayaba, modelo XLG, pressurizados a gás, encontrei por R$ 1.593. A estimativa de durabilidade aqui é para 80.000 km, dando um custo médio mensal de R$ 19,91. Óleo de câmbio, aqui a especificação é a HCF2. E essa transmissão CVT tem uma capacidade menor aí para fluido, que é de 3,4 litros.
então você vai precisar comprar 4 litros desse óleo pelo menos. E eu encontrei esse óleo genuíno Honda, assim como o filtro também genuíno. Esse kit ficou em R$ 581. Considerando aqui uma troca a cada 2 anos ou 40 mil quilômetros, como manda o manual do proprietário, ou seja, os 2 anos aqui vão chegar primeiro do que os 40 mil quilômetros, então essa troca será feita por tempo. Sendo assim, vai dar um custo médio mensal de R$ 24,21. Somando aqui todos os custos médios mensais, deu um total de R$ 222,54. Ficou um pouco mais acessível que o Jetta, porém, curiosamente, praticamente o mesmo valor de peças aí diluídos por mês, comparado lá com um Punto, por exemplo. E o custo aqui com mão de obra, 3 vezes menor esse valor, dá R$ 74,18. Custos com combustível. Esse carro já é mais econômico, faz em média 12,3 km por litro na cidade e 14,5 na estrada, conforme a ficha técnica. Sendo assim, o consumo médio geral fica em 13,4 km por litro. Custo com combustível médio mensal de R$ 372,39. Ficou bem mais acessível. E somando também aqui os gastos extras de R$ 400, esse carro vai te dar um custo médio mensal de R$ 1.522,81. No final das contas, ele ficou até um pouco mais caro que o Jetta, mas, repito, esse custo mais alto é justificável mais pelos gastos com documentação e seguro. Aqui em manutenção vimos que ficou bem mais acessível, assim como em abastecimento ficou bem mais barato de manter esse carro por mês também. Mas passando aqui para o quinto da lista, outra sugestão interessante, Peugeot 408 Allure 2.0 16 válvulas flex automático 2015 por R$ 47.285. Aqui já é equipado com o câmbio automático da Aisin, mais confiável, mais resistente, de 6 marchas. Então, boa sugestão de compra também, com certeza, eu diria. Custos médios aí na aquisição, os mesmos, né? R$ 14,83 por mês. IPVA ficou em R$ 1.891,40, taxa de licenciamento o mesmo valor, seguro R$ 2.364,25, custos totais anuais de documentação e seguro diluídos por mês ficaram em R$ 365,97. Manutenção, pastilhas de freio dianteiras por R$ 238, estimativa de durabilidade 30 mil quilômetros, custo médio mensal de R$ 7,93. Par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 546 para 60 mil quilômetros, custo médio de R$ 9,10. Kit de velas aqui são convencionais, então a estimativa de durabilidade é 30 mil quilômetros. Ficaram em R$ 131, também são mais baratas, então custo médio mensal de R$ 4,37. Pneus aqui, as medidas são as 225/45/17. Encontrei os Michelin Primacy 4 Plus por R$ 2.476. Durabilidade estimada de 30 mil quilômetros. Gasto médio mensal de R$ 82,53. Óleo de motor, especificação aqui é 5W30. Esse motor pega 4,25 litros com a troca do filtro. Então, 5 litros de um Castrol Magnatec Stop Start ficaram em R$ 300. Troca recomendada a cada 6 meses, dando um gasto médio mensal de R$ 50. Correia de acessórios, Gates, por R$ 70 para 30 mil quilômetros, R$ 2,33 de gasto médio mensal. Já a correia dentada, né, o kit aqui com tensor, também da Gates, ficou em R$ 570, é um pouco mais cara. Estimativa de durabilidade, 30 mil quilômetros, gasto médio mensal de R$ 19. Filtros todos da Japan Parts, filtro de ar do motor, R$ 33. Estimativa de troca a cada 15 mil quilômetros, R$ 2,20 por mês. Filtro de óleo mesma, estimativa de troca lá do óleo, uma a cada 6 meses, custa R$ 43, média por mês de R$ 7,17. Filtro de combustível, R$ 25 para 15 mil quilômetros, R$ 1,67 por mês. E o filtro de cabine, R$ 37, uma troca a cada 6 meses, média de R$ 6,17 também por mês. Amortecedores, os 4 aqui da Monroe, modelo OE Spectrum, pressurizados a gás, R$ 2.704. Amortecedores aqui, preço um pouco mais elevado para o Peugeot. Estimativa de durabilidade, 80 mil quilômetros, média por mês de R$ 33,80 de gastos com amortecedores. Óleo de câmbio, norma aqui especificada do fluido, é a Dexron 3. Um óleo que atende essa norma, né? Um exemplo aqui, o Febibius tem 29934, mesmo lá do Jetta. E essa transmissão pega 7,5 litros com a troca do filtro, então você vai precisar comprar 8 litros desse óleo. E acrescentei aqui também um filtro da Vega. Esse kit ficou por R$ 1.025.
E estimativa de troca é uma a cada 2 anos ou 40 mil quilômetros. Nesse caso, a troca será feita por tempo, né? Então, considerando aqui que esse óleo vai durar 2 anos ou 24 meses, vai te dar um gasto médio mensal de R$ 42,71. Sendo assim, o somatório de peças ficou em R$ 268,98 por mês. E a mão de obra em R$ 89,66. Combustível, média de consumo na cidade, 8,2 km por litro, na estrada 11,1, média geral de 9,65. Gasto médio mensal com combustível, R$ 517,10. Mais R$ 400 de gastos extras, custo total para manter um Peugeot 408, R$ 1.566,87. Também aqui ficou um custo bem interessante, em torno de 25% do seu salário aí de R$ 4.000. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. Passando aqui para o sexto da lista, para você que gosta de SUV, não esqueci de você, também tem opções interessantes. Temos a Toyota RAV4 2.4 16 válvulas, gasolina automática 4x2, né, tração dianteira, ano 2011 por R$ 54.692. Gastos com aquisição, média de R$ 14,83. IPVA R$ 2.187,68. Taxa de licenciamento também R$ 135,95. Seguro R$ 2.734,60. Custo médio mensal com despesas anuais R$ 421,52. Manutenção, pastilhas de freio dianteiras para 30 mil quilômetros, R$ 310, média de R$ 10,33 por mês. Par de discos de freio dianteiros da Fremax, 491 para 60 mil quilômetros, R$ 8,18 por mês. Velas, lá no manual do proprietário tem a recomendação aqui de um modelo da Denso. E a sua troca é exigida a cada 100 mil quilômetros, são velas que duram bastante. E não tem um custo tão elevado, estão aqui numa média de R$ 209, ou seja, um gasto médio mensal com velas de R$ 2,09. Pneus, medidas aqui 225, 65, 17. Encontrei aqui os Michelin Primacy SUV por R$ 3.836 para 30 mil quilômetros, média de R$ 127,87 por mês. Óleo de motor, especificação da Toyota 10W30, esse motor pega 4,3 litros com a troca do filtro, então cotei 5 litros de um Castrol Magnatec e a recomendação de troca lá do manual do proprietário é uma a cada 6 meses ou 5 mil quilômetros. Os 5 mil quilômetros vão chegar antes, então essa troca será feita por quilometragem e não por tempo. Sendo assim, esses 5 litros de óleo aqui estão num custo de R$ 215, média por mês de R$ 43. Correia de acessórios aqui da Gates por R$ 120, estimativa de durabilidade aqui, como não tem lá no manual do proprietário, coloquei aqui para 30 mil quilômetros, gasto médio mensal de R$ 4,00 com correia de acessórios. Motor que utiliza kit de corrente de distribuição, também não vai entrar esse custo no somatório final. Passando aqui para os filtros, todos da Japan Parts, começando pelo filtro de ar do motor por R$ 77, lá no manual do proprietário, a recomendação de troca é um a cada 4 anos ou 40 mil quilômetros, o que ocorrer primeiro. Sendo assim, será trocada também por quilometragem, não por tempo, considerando a média que estimamos aí no início do vídeo. Então, gasto médio mensal de R$ 1,93. Filtro de óleo, mesma recomendação de troca, uma a cada 6 meses ou 5 mil quilômetros. Também aqui da Japan Parts por R$ 43, média mensal de R$ 8,60. Já o filtro de combustível, ele também é um pouco mais caro porque ele trabalha interno ao tanque e ele já vem acoplado a pré-filtro e boia. A estimativa de durabilidade e de troca, conforme o manual do proprietário, é uma a cada 8 anos ou 80 mil quilômetros, o que ocorrer primeiro. A quilometragem vai chegar primeiro. Para esse filtro que custa R$ 729, vai dar um gasto médio mensal de R$ 9,11. É um pouco mais caro, mas também vai durar bastante, com certeza. Filtro de cabine, lá no manual do proprietário fala que é uma troca a cada 15 mil quilômetros, independente do tempo.
né? Então, vamos seguir o que está escrito lá. E ele custa R$ 33,00, o que vai dar uma média de R$ 2,20 por mês. Amortecedores, encontrei aqui os 4 da Kayaba e a estimativa de durabilidade é para 80 mil quilômetros. Num preço aqui de R$ 1.665, vai dar um gasto médio mensal de R$ 20,81. Troca de óleo do câmbio, norma da Toyota aqui para esse fluido é ATF-WS. E esse câmbio tem uma capacidade para 8 litros e 100. Então, 9 litros de um óleo genuíno Toyota, somado aqui a um filtro da Japan Parts mais junta, ficaram em R$ 1.659. E a estimativa aqui de troca lá no manual do proprietário é uma a cada 4 anos ou 80 mil quilômetros. Nesse caso aqui, o tempo vai chegar primeiro, né? Se roda média de 1.000 quilômetros por mês, em um ano vai dar 12 mil, em 4 anos 48 mil. Então, já com 4 anos vai precisar fazer essa troca. Sendo assim, vai dar um gasto médio mensal de R$ 34,56. Somando os gastos médios mensais aqui da RAV4, R$ 272,69. Mais uma média mensal aí de mão de obra de R$ 90,90. Gastos com combustível, consumo médio na cidade, 9,4 km por litro, na estrada 11,5, média geral de 10,45, gasto total com combustível, R$ 477,51, mais R$ 400 de gastos extras, custo total da RAV4 por mês, R$ 1.586,54 também ficou na média dos anteriores aí até o momento também. Um carro bem interessante para você que precisa de um SUV e quer ficar nessa faixa aí de gasto aí dos R$ 1.500 por mês, bem interessante. Passando aqui para o sétimo da lista, sedã grande agora para você que quer um carro um pouco mais luxuoso, mais confortável. Honda Accord EX 2.0 16 válvulas gasolina, câmbio automático 2011 por R$ 53.836. Gastos médios aqui com aquisição, R$ 14,83, IPVA, R$ 2.153,44, taxa de licenciamento mesmo valor, seguro R$ 2.691,80, gastos médios mensais com despesas anuais, R$ 415,10. Preços de peças, pastilhas de freio, aqui R$ 314 para 30 mil quilômetros, o custo médio mensal está aparecendo aí para você, pastilhas de freio para 60 mil quilômetros, R$ 501, velas aqui também a especificação para esse carro são de Iridium, custam R$ 180, a estimativa de durabilidade aqui é maior, 60 mil quilômetros, então o gasto médio mensal ficou em R$ 3. Já os pneus aqui, as medidas são as 215, 60, 16. Encontrei os Michelin Primacy 4 por R$ 3.796. Também estimativa de durabilidade, 30 mil quilômetros, custo médio mensal está aparecendo aí por escrito. Troca de óleo, conforme o manual do proprietário, deve ser feita uma por ano ou a cada 10 mil quilômetros. Os 10 mil quilômetros vão chegar primeiro, então a troca será feita por quilometragem, não por tempo. A especificação aqui da Honda é a 10W30. E esse motor pega 3,7 litros com a troca do filtro, então contei 4 litros de um óleo genuíno Honda 10W30, ficou em R$ 772 já os 4 litros, custo médio mensal de R$ 17,20. Correia de acessórios da Gates por R$ 155 para uma durabilidade de 30 mil quilômetros. Motor que utiliza kit de corrente de distribuição, não vamos considerar a despesa com esse kit. Falando aqui do filtro de ar do motor da Japan Parts, estimativa de durabilidade 15 mil quilômetros, custa R$ 95, média de R$ 6,33 por mês. Filtro de óleo, mesma recomendação lá do óleo, né? Então vai ser feita uma troca a cada 10 mil quilômetros e esse filtro custa R$ 35, custo médio mensal de R$ 3,50. Filtro de combustível também, aqui ele trabalha interno ao tanque e ele conta com pré-filtro e boia. E a estimativa de durabilidade dele aqui, como não tem lá no manual do proprietário, coloquei aqui para 60 mil quilômetros em média. Ele custa R$ 412, então vai dar uma média de R$ 6,87 por mês. Filtro de cabine, lá também não tem especificação de troca, então recomendo uma que a cada 6 meses custa R$ 42, média de R$ 7 por mês. Amortecedores, os 4 aqui da Kayaba Excel G, ficaram em R$ 2.587 para 80 mil quilômetros, deu um custo médio mensal de R$ 32,34. Troca do fluido do câmbio, norma da Honda aqui para esse fluido é a ATF Z1. E esse câmbio tem uma capacidade de 6,5 litros, então você vai precisar comprar 7 litros de óleo. Encontrei aqui os genuíno Honda, juntamente também cotei aqui um filtro da Japan Parts. Todo esse kit ficou por R$ 1.081.
E a recomendação de troca lá do manual do proprietário é uma a cada 4 anos ou 80 mil quilômetros, também o que ocorrer primeiro. Então, nesse caso, a troca vai ser feita por tempo. Sendo assim, custo médio mensal de R$ 22,52. Somando os custos, deu R$ 249,28 que você vai gastar, em média, com peças para esse carro. Mas a mão de obra, em média mensal, de R$ 83,09. Custos com combustível, consumo na cidade, esse carro faz 9,5 km por litro, na estrada, surpreendentemente 14,3, conforme ficha técnica. Sendo assim, média geral de 11,9, dando um gasto médio mensal com combustível de R$ 419,33, mais R$ 400 de manutenção extra, gastos não esperados. Custo médio mensal aqui do Accord, R$ 1.498,53. Até agora foi um dos mais baratos aqui da nossa lista até o momento, Não quer dizer que aquele carro de porte maior necessariamente vai ser o mais caro de manter ali no dia a dia, e considerando aqui todos os gastos que você vai ter com um veículo. Então, é algo para se colocar na ponta da caneta, como estamos fazendo aqui, para tomarmos a melhor decisão de compra, com certeza. Mas passando aqui para o oitavo da lista, para você que gosta de um hatch, também não esqueci de você. Falando aqui do Ford Focus SE 1.6, 16 válvulas flex e câmbio manual. 2014, Focus de terceira geração, por R$ 49.590. Pode ser uma boa opção de compra sim, por que não? Nessa configuração aqui seria interessante. Custos médios de aquisição são os mesmos, IPVA ficou em R$ 1.983,60, taxa de licenciamento mesmo valor, seguro R$ 2.479,50, sendo assim, média mensal com gastos anuais de R$ 383,25. Peças de trocas preventivas, pastilhas de freio, R$ 193,00 para 30 mil quilômetros, par de discos de freio dianteiros, R$ 440,00 para 60 mil quilômetros, kit de velas, R$ 79,00, e aqui a recomendação de troca conforme o manual do proprietário do Focus é uma a cada 40 mil quilômetros. Então, gasto médio mensal com velas de R$ 1,98. Pneus, as medidas aqui são as 205/5516. Michelin Primacy 4, encontrei aqui por R$ 1.996. E a estimativa de durabilidade, 30 mil quilômetros. Óleo de motor, especificação aqui da Ford, para esse carro em específico, é a 5W20, e esse motor pega exatos 4 litros, considerando aí uma troca completa. E a Ford recomenda uma substituição a cada 5 mil quilômetros ou 6 meses. Sendo assim, a troca será feita por distância. E esses 4 litros de óleo aqui da Motorcraft, norma API SP, estão custando R$ 210,00. Dando um custo médio mensal de R$ 42,00. Já a correia de acessórios aqui, encontrei da Gates, e para esse carro em específico, é uma correia de longa duração. Ou seja, lá fala que deve ser feita essa troca a cada 160 mil quilômetros. Então, é uma peça que se paga no longo prazo. E custa aqui, olha só, são 2 correias por R$ 278,00. Isso vai dar um gasto médio mensal de R$ 1,74 com correia. Ou seja, você pode pegar um carro desse e nem precisar fazer essa troca. Mas, se caso pegar um carro aí na faixa dos 140, 150 mil quilômetros, já vai estar ali quase na hora da primeira troca dessa correia. Então, resolvi colocar aqui para você ter em mente esse valor. Assim como o kit de correia dentada, que também ele é para 160 mil quilômetros, e aqui já com tensor incluso ficou em R$ 400,00 também da Gates, custo médio mensal de R$ 2,50. Já os filtros aqui cotei todos da MAN, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 146,00, é mais caro, e não tem recomendação de troca lá no manual do proprietário. Então eu coloquei aqui uma estimativa de durabilidade de 15 mil quilômetros, sendo assim, custo médio mensal de R$ 9,73. Já o filtro de óleo, mesma recomendação de troca lá do óleo, uma a cada 6 meses ou 5 mil quilômetros, custa R$ 55,00, média de R$ 11,00 por mês. Filtro de combustível, recomendação lá é uma troca a cada 6 meses ou 10 mil quilômetros. Como 6 meses vão chegar antes, então nesse caso aqui a troca será feita por tempo. Custa R$ 23,00, média de R$ 3,83 por mês. Filtro de cabine, recomendação de troca, uma a cada 6 meses. E ele custa R$ 35,00, média de R$ 5,83 por mês. Amortecedores, os 4 aqui da Monroe ou Spectrum, R$ 2.256,00 para 80 mil quilômetros, R$ 28,20 por mês.
carro de transmissão manual, recomendo fortemente que você pegue um carro desse sempre com câmbio manual, porque a sua versão automatizada, né, Power Shift, deu vários problemas, é um dos câmbios que mais tem relatos de defeitos e quebras crônicas. Para falar mais em detalhes sobre isso, fiz um vídeo completo aqui em cima, então somando todos os gastos com peças desse Focus, ficou em R$ 187,11 em média por mês. Mais uma mão de obra média por mês de R$ 62,37. Já em combustível, média de consumo na cidade 10,3, na estrada 13,7, média global de 12 km por litro. Vai dar um gasto médio mensal com combustível de R$ 415,83, mais R$ 400 de gastos extras. O Focus vai dar uma despesa média mensal de R$ 1.401,03, ou seja, o mais acessível aqui da nossa lista. E aí, cabe no seu orçamento, depois de você tirar todas as suas despesas pessoais que você tem, sobra aí para você manter um carro desse com documentação em ordem, seguro, pago em dia, peças, mão de obra, combustível, se você roda aí nessa média por mês. Fala pra gente aí nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, mas quer carros um pouco mais acessíveis, aqui nessa playlist eu já fiz vários outros vídeos nesse formato, para quem ganha R$2.000 por mês, R$3.000 por mês. Então tem lá várias sugestões de carros interessantes, mais acessíveis um pouco. E no mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.